comentar aqui com o Coronel Maurício Nunes, isso acaba chamando a nossa atenção. Tudo bem, Remy? Tudo bem, boa tarde, Coronel. Desses casos, porque a gente tem recebido, ontem a gente mostrou aqui a estatística da Secretaria de Segurança Pública com relação, mais uma vez, ao número, a diminuição, a redução do número de homicídios que tem ocorrido no Brasil. Inclusive, no Rio de Janeiro, houve redução. E as notícias que a gente recebe de lá é assim, que as pessoas têm medo, inclusive, quando a gente vai lá pegar táxi, Uber, o pessoal diz, não vamos por aqui não, porque é perigoso. Mas houve redução lá também. Como levar essa situação dos números, da frieza do número, das estatísticas, para a realidade? Porque as pessoas, quando vão na rua, estão sendo assaltadas nos ônibus, aqueles motoqueiros que roubam motos para cometer mais assaltos. Ontem, a Polícia Rodoviária, daqui a pouco a gente vai mostrar, prendeu um cara que estava cometendo arrastão na rua. Como levar a frieza dos números, da estatística, para as pessoas em casa, para elas ficarem tranquilas? Eu vou sair para a rua, porque a SSP me garante que está tudo tranquilo aqui no Estado. Olha, Ricardo, é uma questão muito preocupante. Até porque, volto a dizer, se os números existem, melhor do que a própria população a ter acesso a esses números. Volto a dizer, a segurança pública, o próprio nome já diz, a segurança é pública, é para as pessoas que pagam os seus impostos, então elas têm também o direito de ter acesso a essas informações. Não há problema algum em se criar um site e as informações sejam colocadas neste site. O que nos preocupa, e não vou dizer que seja o caso, né, é que existem subnotificações. O que seriam isso? Por exemplo, nós tivemos aquelas 4 pessoas que estavam numa estatística de desaparecidos. Foi verificado na última semana, nos últimos 15 dias, que não se tratava de um desaparecimento, ou seja, de 4 desaparecimentos, e sim de homicídios dolosos. Porém, na estatística, nas apurações inicialmente, essas pessoas não estavam sendo computadas desta forma. Da mesma forma, Ricardo, a gente pode fazer o comparativo com a questão de roubo a ônibus. Nós não temos mais assaltos ao cobrador, não tem dinheiro no cobrador, porque não existem mais valores para serem subtraídos, né, dos cobradores. Então, o roubo passou a ocorrer aos passageiros, né? E grande parte disso, isso é público e notório, as pessoas não fazem o boletim de ocorrência, que é um grande equívoco e um grande erro, porque está deixando de colaborar com a Secretaria de Segurança Pública com as estatísticas para focar o policiamento. Então, mais do que nunca, precisamos abrirmos essa caixa de tantos segredos, de tantas informações, para que a sociedade própria possa ter acesso a essas informações. Tivemos agora, recente, a questão do envenenamento. Não há dúvida de que, se foi um envenenamento, né, é homicídio. É um homicídio, né? Alguém teve a intenção de matar alguém, né? Não precisa ser de arma de fogo, né? Não precisa ser, né? É uma forma também violenta, de violência, de retirar a vida de alguém. Então, alguém morreu e morreu em produto de alguém que tinha a intenção de matá-lo. Pode não ter sido o alvo as 3 pessoas, poderia ter sido uma só. Agora, se foi envenenamento, houve a intenção de morte naquele crime. Ok, Coronel. Daqui a pouco eu vou voltar a chamar para a gente falar sobre outros assuntos pertinentes aqui no Balanço Geral, inclusive aquele caso da Polícia Rodoviária Federal ontem, uma ação contra ladrões de carro, que é outra estatística que a SSP precisa lançar. Porque, sinceramente, se reduziu como reduziu a ônibus, tem alguma coisa errada. Porque as pessoas mandam para mim, olha, fui assaltado no ônibus, os próprios motoristas, os passageiros, e a SSP está quase zerado a estatística de roubo a ônibus. Roubo de veículos direto, o tempo todo. E a SSP dizer que também diminuiu, eu estou vivendo em outro estado, sinceramente. É verdade, Ricardo. Mas a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Muito bem, venha comigo aqui, eu vou conversar de novo com o Coronel Maurício Nunes. Coronel, eu fiquei, esse caso aí do ônibus, não é a primeira vez não, teve um caso semelhante lá em Tomar de Jeru, tanto por parte dos policiais rodoviários federais, não tem obrigação, não sei se não tem obrigação, tanto das prefeituras também, que às vezes sabe que teve apreensão e manda outra condução. O que é que o senhor poderia me dizer sobre isso? Bom, Ricardo, a realidade, o policial está exercendo a atividade dele, né, da retenção do ônibus, seja pelo motivo de documento, tudo isso. Mas, na realidade, temos também um outro problema. Então, é sempre importante a gente balancear, né, se a solução daquele problema, que seja a apreensão do ônibus, não vai acarretar um problema maior. Né? Então, precisa se rever, se reavaliar,
precisa uma nova, talvez uma recolhe a diretriz, documentação, o motorista vai levar e depois traga de volta o ônibus, né, alguma coisa. Evitar um problema maior, porque poderia ter causado um problema maior. E de quem seria a culpa? Embora, voltamos a dizer, né, dentro da legislação, ele está cumprindo a legislação, é uma realidade, né? Agora, que precisamos sim nos adequar a uma nova realidade vivida com a questão da insegurança, com a questão da pessoa estar transitando numa rodovia, isso é algo que precisa ser reavaliado para que a gente possa resolver esse problema definitivo. Por falar em Polícia Rodoviária Federal, ontem teve uma ação da Polícia Rodoviária Federal, uma ação positiva, junto com policiais militares, Guarda Municipal de alguns municípios, contra supostos ladrões de carro e que estavam fazendo arrastões no interior do estado. Vamos acompanhar a reportagem de Daniele Ferreira. O vídeo mostrado por um telespectador mostra o momento da abordagem da Polícia Rodoviária Federal na Avenida Presidente Tancredo Neves. Um homem aparece no chão sendo rendido. Enquanto isso, os outros suspeitos correm e trocam tiros com a polícia. Na central de flagrante que fica na Avenida Visconde Maracaju, zona norte da capital, a primeira vítima conta que foi abordada por 2 homens a pé no bairro Garcia, zona sul de Aracaju. Eles me abordaram na porta do trabalho da minha noiva na hora que eu cheguei. Os dois, assim que eu desci do carro, os dois já me abordaram, um estava armado, pediu a chave do carro, o celular, perguntou se eu era militar, aí eu disse que não era militar, eles pediram para eu deitar no chão, enquanto eu estava me agachando, um puxou a corrente, entraram dentro do carro e foram-se embora. Estavam armados? Tava, tinha um armado com 38. Eram quantos? Foram 2. Eram 2 que foram os que me roubaram. A suspeita é de que os criminosos utilizaram carro Fiesta Hatch 2010 para a realização de assaltos no povoado Oiteiros, em Nossa Senhora do Socorro. Lá, eles subtraíram celulares de um grupo de jovens que estava em uma praça do povoado. Eles estavam sentados na praça, chegou o carro, pegou o celular da gente e saiu. Que praça foi? Como é que foi? Na Praça do Oiteiro, município da Senhora Socorro. As vítimas do povoado Oiteiros informaram que foram 5 homens que fizeram a abordagem. Desses, a polícia prendeu 1. Agora continua a busca pelos outros 4 que conseguiram fugir. A polícia segue investigando também a participação desse grupo em outros delitos. O carro foi devolvido à vítima. O homem preso foi identificado como Luiz Marques Oliveira dos Santos, de 27 anos. Ele foi conduzido à central de flagrantes, onde estará à disposição da Justiça. Essa abordagem, essa ação nos chamou a atenção ontem nas redes sociais, por causa da troca de tiros, mas os caras, a informação que a gente recebeu, que roubaram um carro, né? Mais um carro, as pessoas ontem mandaram muitas mensagens de carros roubados. E inclusive motos, e depois foram fazer arrastão. Vários delitos no interior do estado. Trabalho de excelência da Polícia Rodoviária Federal, é bom deixar registrado, né? Eles tiveram a intenção, fizeram a perseguição, estando em perseguição, eles adentraram em Aracaju de forma legal, de forma natural, isso é bom frisar. Né, pela trabalho só nas rodovias federais? Não, ele estava em flagrante, então ele iria perseguir até conseguir realizar a abordagem. Então, de forma exemplar, né, excelência, se somando ao trabalho de segurança. Agora, é bom que a população também compreenda e entenda que nestas situações em que a polícia estiver trabalhando, as pessoas devem manter distância e não querer se aproximar, né, seja para qualquer motivo, para ver, troca curiosos, de tiros, né? tudo, né? Uma troca de tiro, a pessoa acaba sendo alvejada. Então, é importante que a população passe a colaborar com as ações da polícia. Não ir em direção do fato, né, para querer muitas das vezes buscar informações, saber o que está acontecendo. Curiosidade não é bom em locais onde esteja uma ação policial. A postura correta é estar abrigado, estar protegido e, sempre que possível, manter o máximo de distância daquele local. O melhor local para que você tenha segurança, Ricardo, é ao solo, é o chão, né, atrás de alguma parede, para que possa estar protegido e não exposto. Perfeito, Coronel Maurício. Só para a gente encerrar bem rapidão, o pessoal que foi assaltado em ônibus, muita gente querendo saber se eles têm direito a algum ressarcimento entrando na Justiça. Sim, a Justiça é o caminho, né, de todos os homens de bem para buscar os seus direitos, até porque é uma concessão que é realizada pelo município para o transporte coletivo. Ou seja, o município ele concede às empresas privadas para que elas possam explorar. Então, além do ônus, tem o bônus, né?
Então, A menina aqui, essa jovem aqui, ela disse, eu fui assaltada no dia 16/6 do ano passado, dentro de um coletivo. Fiz boletim de ocorrência, coloquei na justiça e até hoje não tive os meus pertences de volta. A questão dos pertences, né, é uma questão da investigação policial. A questão da decisão judicial é outro foco. Então, são duas linhas diferentes. Primeiro, a investigação policial, para possível detectar as pessoas que foram os autores. E, no segundo momento, a questão de se ressarcimento, né, dano é uma moral, questão dano judicial. É uma questão não está atrelada à outra. São segmentos distintos. Coronel Maurício Nunes, nosso muito obrigado. Um abraço, tudo de bom. Até sexta-feira, se Deus quiser, assim com mais participação aqui sobre segurança, dando essas dicas e orientações para a nossa sociedade. Obrigado, Ricardo.